Marceneiro, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do Vitor Rebelato, onde eu sempre ajudo marceneiros a aumentarem sua produção, lucrando 2 vezes mais com a sua marcenaria. Então seja bem-vindo a mais um episódio aqui, e hoje o tema é evite essa dor de cabeça na marcenaria. Que dor de cabeça é essa? Como que nós podemos evitar? Então seja bem-vindo, eu sou Vitor Rebelato, sou marceneiro há mais de 15 anos, dono de marcenaria, e aqui sempre procuro ajudar os marceneiros aí a aumentar a sua produção. Deixa eu só confirmar o meu áudio. Tá tudo ok? Então sejam bem-vindos, pessoal. Lembrando que essas lives aqui são patrocinadas pela UD, pela Sermag, né? Nosso patrocinador oficial. A UD Empresas revende produtos Sermag. Então se vocês querem corrediças, dobradiças, acessórios para os seus móveis, para o seu dia a dia de alta qualidade, então Sermag é a solução, né? Então a UD Empresas vocês vão encontrar preços ótimos de qualidade. Então acesse o site UD Empresas para vocês terem acesso ao nosso patrocinador. Beleza, meus amigos marceneiros? Então vamos lá hoje, esse nosso tema aqui é evitar uma dor de cabeça que, olha, meu Deus do céu, muita gente, muito marceneiro ainda sofre, tem muita dor de cabeça com prazo de entrega. Como que eu posso evitar essa dor de cabeça? Prazo de entrega, às vezes a gente parece impossível, né? Adiantar os prazos, né? Imagina, você, marceneiro, gostaria de adiantar os prazos de entrega dos seus móveis? Às vezes um prazo que era para 2 meses entregar em 1 mês. 30 dias entrega em 15, metade do tempo. Como é que você se sentiria ou imaginaria na sua empresa entregando os seus móveis com quase 50% do tempo antes? Uma maravilha, não é verdade? E parece até ser distante demais, mas não é, marceneiro, é possível. Aqui na minha marcenaria a gente conseguiu adiantar em muitos prazos de entrega. Antes a gente dava prazos longos, né? 2, 3 meses, às vezes, por um móvel, dependendo do tipo de móvel. Hoje a gente conseguiu encurtar pela metade do tempo essas entregas. Conseguimos agilizar os nossos prazos de entregas. E muito pelo contrário do que você pode imaginar, então é trabalhando que nem um maluco, né? É só trabalhar de segunda a segunda, das 7 às 10 da noite, e claro, a gente entrega, adianta qualquer prazo de entrega, não é verdade? Mas não é bem assim, marceneiro. Trabalhar mais não significa produzir e entregar mais rápido. Às vezes causa outros problemas, né? Como cansaço, tudo mais, e você fica estressado, erra peças, então acaba piorando. Trabalhar mais não significa adiantar a produção. Então eu vou mostrar aqui para vocês hoje como que vocês podem melhorar esses prazos de entrega, como acelerar e adiantar isso sem criar dor de cabeça. E também não quero mostrar aqui para vocês quantidade de dias. É uma coisa que eu já vou deixar alertado. Eu não vou chegar aqui para você aí, o pessoal que está assistindo. Tem o Gustavo, tem o Gesitz aí, o Kionese Santana, o Will, talvez a Angélica e o Jean também, vocês devem estar aí, pessoal. Eu não vou dizer para vocês assim, banheiro, Jean, banheiro é 15 dias, cozinha é 30 dias. Torto meu quadro aqui. Tem que dar esse prazo de entrega para os seus clientes. Não tem como eu dar um prazo para vocês fazerem, porque cada um tem uma organização dentro da sua marcenaria, tem uma experiência diferente de produção, então não tem como eu dizer para você fazer em tantos dias. O que vocês precisam ter noção com o prazo de entrega é o quanto vocês conseguem produzir para então vocês darem um prazo de entrega confortável. E aí vocês vão conseguir criar um prazo de entrega que seja bom para você e aí reduzir esse prazo de entrega para ele caber dentro dos seus orçamentos, dentro dos seus prazos, para você evitar essa dor de cabeça. Beleza? Pessoal, bom dia, vão chegando aí, sejam bem-vindos a mais uma live aí. Hoje nós vamos falar sobre uma dor de cabeça que, olha, às vezes não tem remédio que nos ajude, que é os prazos de entrega. Como que a gente pode fazer um prazo de entrega confortável para a gente poder acelerar e adiantar os nossos móveis e até mesmo não ter dor de cabeça com eles. Outra coisa, além de eu não vou falar para vocês aqui quanto tempo vocês podem demorar, qual que é o prazo correto de você dar, porque não tem como eu dar um prazo para cada um, não é só dar mais prazo também, meus amigos. Não é só dar mais prazo. Você tá lá, dei 15 dias pro meu cliente, então agora eu vou começar, se eu antes dava 15, então agora eu vou dar 30. Aí eu se eu ia entregar em 15 dias, prometo em 30 pro meu cliente, aí eu vou lá e entrego em 15. Pronto, adiantei 15 dias a entrega do meu móvel. Não é assim também, porque se a gente der um prazo muito longo, esse aqui é 30, então eu vou dar 60. Aí eu entrego 30 dias antes. Então o cliente não vai querer.
Claro que ele fica feliz, mas às vezes você demora demais para entregar um móvelzinho, aí não vai fechar também. Aí demora e você não fecha negócios. Então não é só dar prazos mais longos e entregar antes do tempo. Nós precisamos estar compatíveis com a nossa produção. Só que um outro problema também, que a gente não pode acontecer, é estar achando que a nossa marcenaria está organizada, porque o que acontece? Ah, Vitor, minha marcenaria está organizada, eu consigo entregar meus móveis no prazo. Mas é sempre em cima do prazo. Pessoal, vamos terminar rápido aqui, corre galera, vamos terminar aqui, porque tem que entregar amanhã esse móvel, correria e carregando o móvel, e é um marceneiro em cima do outro lá, e aquela correria, aquela loucura para poder entregar porque está no prazo. Isso também é perigoso. E por que eu falo que é perigoso? Porque eu achava que minha marcenaria estava organizada, porque eu estava produzindo, eu estava entregando o móvel, eu estava comprando material, eu tinha estoque, eu achava que na minha mente minha marcenaria estava organizada. Que ia acontecer de um dia, às vezes atrasar ou chegar em cima da data, era normal. Mas não é normal. Então a gente às vezes citar alguns sintomas, como por exemplo, será que eu tenho todos os meus clientes organizados? Todos os prazos de entrega que eu estou dando está certinho? Os contratos que eu tenho acertado com meus clientes estão todos organizados? Eu tenho uma rotina de corte e montagem dentro da empresa para não ficar atropelando todos os meus prazos? Eu tenho uma forma de precificar meus móveis padrões para que eu agilize esses processos? Não estou entregando nenhum móvel com atraso ou pior, sobrando muita chapa dentro da minha marcenaria? Será que eu tenho todas essas perguntas na ponta da língua para responder para mim se alguém perguntar? Ou eu refaço ela todos os dias? Quando a gente começa a refazer e se perguntar para não evitar esses tipos de atrasos, aí a gente começa a ter uma organização. Agora, se tem uma dessas perguntas que eu não sei responder, ou eu respondo com falha, tem um sintoma de desorganização. Por isso que eu consegui detectar com algumas dessas perguntas. Então é isso que nós vamos responder hoje aqui, marceneiros. Vamos detectar alguns problemas, responder algumas perguntas e organizar a nossa produção para que não tenhamos essa dor de cabeça, que é relacionada ao atraso. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sidney. Bom dia, Rafael. Neris. Bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos. Quem mais que entrou aí? Ó, o Metalart. Esqueci o teu nome de novo. Bom dia, pessoal. Neris, qual que é a realidade? Está acontecendo atraso aí, meu amigo? Vamos tentar resolver esse problema aí, está atrasando o móvel? Vamos acabar com esses atrasos aí, ó, porque não tem coisa mais chata do que atrasar móvel, né? Porque atraso, pessoal, quando atrasa... Bom dia, Adriano, seja bem-vindo. Bom dia, Santinati, Rafael. Quando atrasa o móvel, não é um atraso 1 ou 2 dias. Eu não estou falando aqui de você atrasar 15, 20 dias. É 1 ou 2 dias. É 1 ou 2 dias que você atrasa com o teu cliente, isso aí já te dá uma dor de cabeça do cão, porque daí ele tá lá mandando WhatsApp pra você, ele tá ligando pra você, aí às vezes você, putz, aquele cliente chato lá me ligando, aí você não atende ele, o que ele vai pensar? Pronto, me deu o golpe, fugiu o cara. Sabia, marceneiro é caloteiro, não vai me entregar as coisas. E isso é tão verdade, marceneiros, que ontem à noite, domingo, né? Hoje é segunda, eu fico meio perdido. É tão verdade essa questão de atraso que ontem à noite minha esposa estava dando uma olhada ali no Instagram e tal, rodando nos stories. Aí ela viu de uma confeiteira que faz bolo, que ela segue e tal. Aí ela perguntando, o pessoal perguntou, como é que tá o quarto do teu neném, não sei o que você já tá quase tendo bebê. Aí ela disse, nem me fale, o marceneiro não me entregou, tá me enrolando um monte. Só dor de cabeça que esse marceneiro nem vou indicar. Olha só esse marceneiro, a oportunidade que ele perdeu na vida dele. Uma confeiteira, conheci na internet, mais de 20, 30 mil seguidores, o pessoal perguntando da marcenaria, e ela podia indicar, olha, esse marceneiro é show de bola, vou deixar o arroba aqui dele, sigam ele, façam móveis com ele. Perdeu por causa de prazo de entrega. Perdeu esse nome. Podia ter ganhado uma propaganda gigantesca, gratuita, por causa de prazo de entrega. E eu tenho certeza que ele entrega um bom móvel, fez um móvel bonito, porque ela não teria procurado ele, não teria fechado um negócio com ele se não tivesse entregue outros móveis bonitos e feito um projeto bonito. Mas estragou todo o nome dele, tudo aquilo que ele construiu, por causa de um prazo de entrega. E às vezes não é questão de meses, não. Às vezes a gente pensa que está um mês atrasado. Não. Às vezes é dias, uma semana já era, já estragou o nome da pessoa. Marlo, bom dia. Então isso é muito importante, o prazo de entrega marceneiro, para a gente não estragar o nosso nome, pior, a gente não estragar a nossa produção e impedir que ela tenha lucro. Porque vamos ser sinceros, qual que é a parte mais importante para a gente receber dinheiro? Onde que a gente recebe o dinheiro? É lá na produção, trabalhando? É atendendo o cliente? Qual que é a hora que a gente recebe o dinheiro?
Por isso que é muito importante a gente estarmos atentos. Eu estou tomando o meu chá aqui cedo, pessoal. Se vocês não com o cafezinho aí, ó, aproveitem. Vamos ter uma live bem legal aqui. Então vamos lá, marceneiro. Hora que nós recebemos o dinheiro é quando nós entregamos o móvel. E eu costumo falar, eu não sei se vocês assistiram minha live aqui, mas eu costumo comparar a nossa marcenaria com o coração, né? E nosso coração é a produção. Para mim, a produção é... tem outros marceneiros, outras pessoas que falam que não é, não interessa, não importa. Para mim, a produção é o coração da marcenaria, é muito importante. E nossa marcenaria tem várias veias. Só que tem uma veia, eu até baixei uma imagem aqui porque eu não sou cardiologista. Quem conhece um pouco aí, talvez alguém já tenha algum parente que é médico ou alguma coisa, conhece isso aqui é o coração, o nosso coração humano. Tá vendo que tá escrito ali, ó, artéria aorta? Tá vendo essa artéria? Bem lá em cima, ó, tem até umas três setinhas pretas. Vocês estão vendo, pessoal? A artéria aorta, eu dei uma pesquisada. Ela é uma das artérias, das veias mais importantes do nosso corpo. Sabe por quê? Porque ela tá ali, ó, tá vendo que ela vai conectando dentro do coração? Dessa artéria, o coração ele manda oxigênio, sangue, tudo que é de importante para todas as outras artérias do corpo. Só ela e aquela artéria pulmonar são as duas mais importantes, mas a artéria manda para todas as outras veias. A do pulmão só do pulmão. Agora para o teu cérebro, para os teus pés, para as tuas mãos, para todo o teu corpo, a artéria aorta é a única que leva para todas as outras artérias e todas as veias as informações para o corpo. Sem a artéria aorta, o teu coração pode estar bombando, mas se essa artéria parar ou trancar, você morre, literalmente. Você não consegue mais sobreviver. De tão importante que é a artéria aorta. Entende, marceneiro? Olha o que eu quero chegar com isso. A nossa veia aorta, a nossa artéria aorta, aqui ó, da marcenaria, sabe qual que é? É os prazos, os nossos prazos de entrega. Porque são elas que vão fazer nós levarmos para toda a marcenaria o que nós precisamos. Se nós não soubermos dar prazos de entrega, nós não vamos ter financeiro, não vamos receber, nós não vamos poder pagar os nossos fornecedores, não vamos poder pagar os nossos funcionários, nós não vamos ter condições de atender os nossos clientes, nós não vamos ter condições de produzir. Então, o momento que a nossa aorta parou, trancou aqui, ou seja, o nosso prazo está muito apertado, está muito longo e está tendo problema no prazo, está uma sanfona, começa a apertar o coração. Uma hora bombeia, outra hora não bombeia. Uma hora vai, uma hora outra não vai. E aí o que acontece? O nosso coração não aguenta. E aí se tiver um prazo muito curto para nossa produção, o que acontece? Ele começa a ter que bombear mais rápido. Aí você, ou sozinho ou com muito funcionário, galera, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. E aí começa a acontecer o quê? Erros. Começa a acontecer problemas. Aí começa a querer fazer rápido, produzir, trabalhar mais. E aí começa a estragar máquina, começa a estragar material e jogar material fora. Ou pior, cansado. Então, o prazo muito curto é ruim, porque a produção ela fica estressada. E às vezes a produção, se você trabalhar sozinho, fica mais estressada ainda. Agora, um prazo muito longo também é ruim. Porque aí você fica lá com a produção trancada, parada. Porque aí você tem um prazo lá para 40, 60 dias. E aí você tá, beleza, eu estou trabalhando tranquilo, Vitor. Mas só que daí o problema é que se você dá um prazo muito longo, eu dei um prazo para 90 dias, porque eu não sei dar prazos. Dei um prazo de 90 dias para o meu cliente. Aí estou produzindo. Você vai ter que atender outro cliente. E para quando que você vai dar para aquele cliente? Não pode dar dentro desses 90 dias. Tu vai dar para depois de 90 dias. Aí depois de 90 dias, poxa, eu só posso dar para você 120 dias. Aí o teu cliente, poxa vida, pelo amor de Deus, 120 dias? Ah não, deixa quieto, eu vou fazer lá com o teu vizinho lá que ele promete para 60, 70 dias. Aí você começa a ter problema na produção, porque daí ela não consegue mais bombear. Aí você vai ficar 2, 3 meses produzindo móvel, beleza, terminou. Aí quando termina o móvel, o que acontece? Para a produção, por causa que você não vendeu mais nenhum cliente. Então olha o perigo de nós não sabermos dar prazos compatíveis com a nossa marcenaria. É muito importante nós sabermos dar prazos para não ter esse problema. Isso é tão verdade. Quem aí já teve problema com prazo curto? Se você está me assistindo, marceneiro, primeiro, me segue aí, né? Se você está assistindo aqui no Instagram, não deixe de seguir meu perfil, dá um coraçãozinho aqui
na live e diz pra mim, você já teve problema com prazo curto? Quem já teve aí? Dá um joinha. A gente já teve problema com prazo curto. Dava prazo muito curto, aí ficava todo apertado, aquela loucura. Aí a gente começou a resolver esse problema. Como eu falo pra vocês, o que eu passo pra vocês é o que a gente passou na marcenaria e eu não quero que vocês tenham esse problema. Aí o que a gente fez? Uma vez teve uma cliente que ela queria fechar um móvel com nós. Era naquele final de 2021, sabe, aquele meio de pandemia, 2020 para 2021, aí 2021 finalzinho a gente estava terminando de catalogar o nosso método Marcenaria 2X, que é esse que eu passo para vocês. E aí eu estava terminando, eu vou passar com mais detalhes na semana que vem, né, dia 6 a 12 de março. E aí a gente estava terminando de catalogar e teve uma cliente que queria fechar um móveis com nós. Só que a gente estava na loucura, tava aquela coisa de final de ano, a gente tinha 3 casas para entregar, faltava 2 meses e meio, 3 meses para terminar o ano. A gente tava uma loucura, trabalhando de segunda a segunda e ela queria fechar o móvel. E a gente, não, sem condição. Só daqui para 90 dias, ou seja, só lá para janeiro, começo de fevereiro de 2022 a gente ia entregar para ela. Aí ela disse que não dá, é muito tempo, não vou querer fazer, eu preciso para 45 dias, é meu escritório de advocacia e eu preciso do meu escritório bonito, preparado para começar o ano. Aí a gente disse para ela, olha, me desculpa, a gente não tem condições de fazer, a gente vai recusar, se você quiser fazer com outro. Daí ela, não, beleza, vou fazer com outro, lá o cara me prometeu para 45 dias, ele me entrega antes do final do ano. Não, de boa. A gente naquele momento sentiu a dor da perca da venda. Né? Imagina, era um escritório, era grande, ainda um escritório renomado. Então a gente, não, deixa quieto, vamos passar dessa vez e beleza, ela fechou com outro cliente. Passou 30 e poucos dias depois, ela voltou para nós. Ela disse assim que, olha, voltei para vocês, eu fechei os móveis com o cara lá, só que o cara não me entregou o marceneiro. Ele era um marceneiro conhecido meu, mas não sei o que aconteceu com ele. Me entregou uns móveis errados, com problema. Tô processando ele, porque ela é advogada, tô processando por causa do atraso. Ele vai ter que tirar lá os móveis e eu quero que vocês finalizem os móveis. Não fiz tudo com ele, fiz só alguns 2 ou 3 balcõezinhos e eu quero que vocês façam os outros móveis. Aí a gente, não, beleza, legal, só que mesmo assim, fechando agora com você, eu ainda vou te dar 45 dias para entregar os móveis. Pode ser? Aí, não, pode ser, eu espero vocês, não importa o que aconteça, eu vou esperar e vou fechar com vocês. Viu, marceneiro? Eu não segui o meu prazo só porque minha cliente queria antes. Fechei com ela depois do cliente. Depois dessa ainda fechei outros móveis com a família dela, com a mãe dela, com outros escritórios que elas fizeram. Então, valeu muito mais a pena eu ter perdido a primeira venda lá, mas não ter prometido um prazo menor que eu podia ter entregue. E ainda fechei a venda com ela e consegui preservar meu nome. Que é a coisa mais importante que existe. Preservar o nosso nome por causa dos nossos prazos. Que isso estraga o marceneiro. E quando a gente preserva o nosso nome, a gente aumenta a nossa produção, porque automaticamente a gente vai ter sempre imóveis e vai ter muito mais lucro. Porque o cliente não vai ficar enrolando para pagar. Porque daí ele, poxa, o cara não me atrasou para entregar o móvel, então por que eu vou pagar para ele também? Vai se lascar, não é verdade? Ó, o Vansley também está tendo problema com isso. Ó, o Jean, já tive. Daí o cliente em cima é cabeça quente. Esse é o problema. O cliente incomodando, tudo mais. Ai, pelo amor de Deus. Às vezes a gente nem chegou no prazo e o cliente já está incomodando, né? Quem nunca, né? Tá uma semana para entregar o cliente. E aí, já vai entregar? Quando que você vai vir entregar aqui? Ô, já tá tudo certo aí? Pô, pelo amor de Deus. Ó, caramba, Metal, eu vou ter que marcar Marlon. Vou lembrar do Metal Art com M de Marlon. JC, já passei por isso. E muita gente já passou por isso. Eu também já passei muito por isso. É muito ruim isso. Por isso que a gente precisa entender os nossos prazos da marcenaria. Como eu sempre falo, marceneiro, a gente precisa estudar a nossa marcenaria para saber os prazos que a gente pode dar. Porque eu não tenho como chegar e dizer para você aí, ó, o Marlon tem que dar para os seus móveis, você tem que dar aí para banheiro, para cozinha. Cozinha é 30 dias, Marlon. Não, se der menos ou mais, tá ferrado. Não. Você às vezes tem mais um funcionário, ou você tem mais habilidade que eu para produzir um móvel, e você constrói o móvel de um jeito totalmente diferente do meu. E eu não tô aqui para ensinar a vocês, marceneiros, fazerem móveis. Vocês já fazem móveis, vocês já são excelentes profissionais. Às vezes a gente já cresce em habilidade, aprende, faz alguma coisa, um jeito diferente, mas isso aí é com vocês. Agora, gerenciar e organizar a produção da marcenaria para que ela produza mais e tenha mais lucro é totalmente diferente. Porque isso que eu estou passando para vocês foram dores de cabeça que eu me passei e me ferrei muito. Bati muito a cabeça para entender isso. Isso é tão verdade que é que nem o Correios. Eu sempre gosto de fazer essa comparação do Correio.
Quando você está lá para fazer uma compra, faz um pedido no Correios, e aí eles te fazem uma promessa de um prazo de entrega. Olha, eu vou te prometer lá o Correios, ele vai te entregar dia 20, dia 29. Aí você fica lá, legal, né? Dia 27, dia 28, nada. Chega dia 29, não chega. Tu tá até na janela olhando, cadê esse correio que não vem? Passa o dia 29, não entrega. O que você faz? Tu fica indignado. Meu Deus do céu, por que o Correios não presta? Porque aquela loja que eu confiei sabia que era golpe, não sei o quê. Atrasou a entrega, já começa a meter o pau no correio. Agora, se você entrega antes, eles te entregam lá no dia 28, Correios entregou dia 28, até abraça o carteiro, teologia a loja porque entregou antes, melhor loja do mundo, não sei o quê. Você fica feliz da vida quando entregue antes. A mesma coisa com o teu cliente. Se você entrega atrasado, por mais que você entregue um móvel de excelente qualidade e você seja o melhor marceneiro do mundo, para ele, você vai ser o marceneiro que entrega atrasado. Aí o que ele vai falar lá? O Rebelato lá, ele até entrega um móvel de excelente qualidade, muito bom, não tive nenhum problema assim, mas só que, cara, me entregou com atraso. Pronto, nesse só que já era o teu nome. Ele é muito bom, mas deu uma enroladinha. Pronto, já estraga o teu nome. Então, é um problema entregar atrasado. Problema que a gente conta com funcionário de asfalto. JC, isso é um problema que a gente teve muito tempo aqui na marcenaria. Teve um marceneiro que segunda-feira a gente estava com o carro carregado para levar o móvel e não vinha trabalhar. Aí a gente ficava com a marcenaria às vezes parada, desorganizada. Porque daí faltava, sexta-feira às vezes não vinha, né? Era ou segunda ou sexta-feira. Aí era bucha, né? Por isso que a gente não tem mais funcionário aqui dentro da marcenaria. Faz 3 anos que eu não tenho mais funcionário. Só trabalhei eu, meu pai e meu irmão. A gente chegou a ter 5 funcionários aqui dentro. Aí a gente reduziu os funcionários. Organizei a produção, a minha marcenaria, para que ela produzisse o que desse para nós montar e entregar. A gente utiliza a produção interna, terceiriza cortes e conseguimos dobrar a nossa produção. A gente conseguiu triplicar, na verdade, né? Porque o nosso faturamento médio dos últimos 3 anos foi de 500 a 800 mil, o ano passado foi 550 mil, esse ano já estamos na média de 300 mil. Então, com uns 4, 5 funcionários a gente faturava isso e com só 2 pessoas a gente fatura a mesma coisa. Então eu acho que o nosso faturamento e o lucro está melhor com menos funcionários do que com funcionários. Neris, em questão de prazo, às vezes estamos apertados e pegamos e ainda dá prazo curto para fechar porque estou precisando. Neris, então eu recomendo fortemente que você assista semana que vem a aula 1 da Semana Marcenaria 2X. Não perca a aula 1 da Marcenaria 2X. Claro que vocês não vão perder as 3 aulas, porque eu estava gravando ontem a aula da Marcenaria 2X, estava gravando ela, preparando todo o conteúdo, e eu vou falar exatamente sobre isso. Sobre essa questão de prazo e sobre fechar o cliente, porque às vezes a gente fica nessa questão, né? Preciso pagar alguma coisa, preciso fechar o cliente, tô meio no desespero, mas às vezes é um erro que a gente comete, que estraga o nosso dia, a nossa marcenaria, a nossa vida. E eu vou falar sobre alguns salvadores da marcenaria. E o prazo, ele salva a marcenaria. Às vezes a gente tem alguns problemas dentro da produção que a gente tem que salvar ela. E a gente teve algumas coisas que nos salvou. Então, quando eu estava catalogando todos os meus erros e acertos, eu denominei eles como salvadores da marcenaria. Eles salvaram literalmente a minha marcenaria. Então eu vou mostrar para vocês na semana que vem. O meu amigo aí, puxa, esqueci já teu nome, Casa do Vidro. Nós estávamos conversando na segunda-feira. É o Rodrigo? É o Rodrigo, né? Quando entregamos o serviço e o cliente enrola para pagar, você recebe tudo antes ou faz 50% e depois quando entrega os 50%? Faço 50-50, Rodrigo. Então eu pego no contrato, né? A gente assina um contrato. Primeiro que eu e meus alunos, eu não permito eles mais, depois que assistem uma aula comigo, fazer um projeto sem contrato. Pego no pé deles e puxo a orelha. Todos eles fazem um contrato e 50% na hora do fechamento do contrato, o cliente paga, faz o Pix, cheque, sei lá, boleto, terreno, qualquer coisa. 50% antes, né, no fechamento do contrato e 50% da entrega. E é aí que vem o ponto dos 50% da entrega. Os 50% é na hora que você dá o prazo ou na hora que você entrega? Isso aqui, olha que o Rodrigo perguntou, marceneiro, isso aqui é valioso demais. Vamos lá, vamos dizer que agora vai começar o mês de março. Você fechou o cliente no dia 1º de março e ele deu 50%. Ele deu 50%. Perfeito, né? Você recebeu lá R$500. Show de bola.
E você fechou um móvel para ele lá para o dia 30 de março. 30 de março, os outros 50%, que são os outros R$ 500. Só que você foi lá e você entregou quando? Você assinou o contrato para quando? Para os 50% você não entrega, certo? Só que se eu entregar lá para o meu cliente, lá para o dia 15 de março, o que vai acontecer? O meu cliente ele vai ter que me pagar no dia 15, não no dia 30, porque é na entrega que eu assinei o contrato com ele. Ou melhor, se eu entregar lá no dia 2 para ele que seja, ele vai ter que me entregar no dia 2 o restante do dinheiro. Não vai ter esse negócio de enrolar. Ó, eu vou entregar o móvel para você, então eu já aviso ele, olha, eu vou entregar antes do teu móvel. Dia 15 eu estou entregando. Ah, mas não era pro dia 30? Bom, se você quiser que eu entregue no dia 30, tá bom, mas tá pronto aqui na minha marcenaria. Não, pode entregar, então beleza. E aí dia 15 eu entrego e ele tem que mandar os outros 50%. Por isso que quando eu entrego antes o móvel, marceneiro, é dinheiro antes no bolso. E aí nesses 15 dias aqui que eu entreguei antes, eu posso pegar e entregar, começar a produzir outro, entregar 15 dias antes o outro móvel, mais 15 dias antes de dinheiro no bolso. É mais lucro. E aí vai crescendo o caixa mais rápido, sem loucura. E eu não estou falando isso aqui de você trabalhar que nem um maluco, até 10 horas da noite, ou ficar contratando um monte de funcionário, comprando maquinário novo aí para você encher de gente dentro da tua marcenaria perdida para achar que vai ter mais lucro, e na verdade vai ter mais custo. É você organizar a sua marcenaria para você poder acelerar as entregas e você entregar no prazo. E aí é mais dinheiro no bolso. Agora, se o teu cliente está enrolando de má fé, porque você entregou, né, entreguei no prazo, ele está enrolando de má fé, e você não tem um contrato, você tem um problema. Se você tem um contrato, que os meus alunos recebem um contrato de cobrança, né? Tem um contrato de execução judicial e de cobrança. Eles recebem o de cobrança, você pode entrar com uma ação no PROCON e exigir o pagamento imediato daquilo. Agora, se você tiver um contrato de execução, que eu tenho em particular, que eu paguei para o advogado e tal, né, para ele fazer esse contrato, eu posso acionar, olha, atrasou o prazo, ele não me pagou, eu vou com um contrato de execução e eles bloqueiam todos os bens dele. Banco, carro, moto, terreno, o que ele tiver, na hora a justiça bloqueia ele e eu recebo esse imóvel, ou ele me paga ou eles me dão em bens. Então ele tem esses dois tipos de contrato. Os meus alunos recebem o contrato de cobrança, né? Pode ir no PROCON e ter aquele processo todo para ele se assustar e pagar, né? Então por isso que é importante o contrato, né? Para o cliente não enrolar. Porque vamos ser sinceros, né? Às vezes a gente pega uns clientes bons, mas quando a gente precisa só de um para acabar com o nosso dia ou até mesmo com o nosso ano, né? Para não pagar, enrolar e dar aquele problema, né? Então é muito importante esse processo de cobrança, né? Beleza, Rodrigo? Acho que deu para entender, né? Aririka, não entendi o seu nome. Quem começou na marcenaria na sua família? Você levou seu irmão e seu pai ou ao contrário? Meu pai começou na marcenaria com 12 anos de idade. Na verdade, ele começou a trabalhar em madeireira. Ele trabalha desde 12 anos com madeireira. Ele já trabalhou administrando outras empresas assim para outros patrões. Mas há 18 anos, 19 agora, né, em 2023, ele abriu a própria marcenaria dele com a minha mãe. Eu tinha 12 para 13 anos de idade quando ele abriu a marcenaria. Ele trabalhou em outras marcenarias como funcionário, aí ele decidiu abrir a própria empresa dele, e aí eu praticamente cresci dentro da marcenaria, né? Eu estudava de manhã cedo e à tarde vinha com ele aqui pra marcenaria, ficava, sabe, moleque, né? Carregando peças, brincando e tal. Mas quando eu fiz meus 15 para 16 anos, eu já comecei a pegar meus projetos, comecei a fazer meus montagens, eu já tirava uns planos de corte, eu não usava a serra ainda pela questão do perigo, né? Mas ele sempre me deixava fazer alguns trabalhinhos. E aí depois dos meus 18 anos eu me profissionalizei, né? Fiz meus projetos e tudo mais. Eu me formei em design interiores, então eu aprendi a fazer os projetos para poder entender melhor a produção. Depois eu fiquei só na produção com meu pai, com os funcionários. Meu irmão também, após terminar o ensino médio, fez também design interiores e também ajudava na marcenaria. Mas aí ele ficou na parte mais da administração, da questão de orçamentos financeiros, os projetos também, daí ele ficou para ele, e aí a gente organizou assim nossa marcenaria, né? Eu e meu pai ficamos na produção e medições finais, tudo mais, a gente ajuda também nos orçamentos, né? Medir clientes também, a gente sempre vai, e meu irmão nesse atendimento do cliente, que recebe as ligações, tudo, né? A gente fala meu irmão porque é minha mãe e meu irmão que cuidam dessa parte, né? Eles ficam no atendimento dos clientes, né? Mas os dois ficam atendendo os clientes e tudo mais. Então meu pai criou a família dentro da marcenaria e eu amo trabalhar com a marcenaria, gosto, é uma paixão mesmo, tanto que eu gosto de falar e ensinar vocês, eu fico muito feliz de você estar me acompanhando, fazendo perguntas,
Porque não tem coisa mais legal de você fazer o que você ama, né? E marcenaria, cara, eu não sei vocês, mas é uma coisa que a gente se incomoda, a gente se estressa, a gente fica meio revoltado algumas horas, mas eu até saí da marcenaria, fiquei uns 3 meses fora, eu tentei abrir meu próprio negócio, mas voltei. É uma loucura, né? Bom dia, Rodrigo. Ah, Rodrigo tá certo. Bom dia, Fabrício. Beleza, meu amigo? Como é que tá aí no Piauí? Muito calor? Bom dia, Wagner. Bom dia, pessoal. Vão chegando aí. Magno, bom dia. Todo mundo chegando aí, pessoal. E estamos falando sobre prazos. Eu vou deixar essa live salva, mas quem quiser fazer sua pergunta, vai mandando a pergunta pra mim aí que eu vou respondendo aí hoje pra vocês, tá, meus amigos marceneiros? Porque a gente tá falando sobre prazos e uma das piores hipóteses que existem para vocês quiserem quebrar a sua marcenaria é você ceder prazo. Marceneiro, eu contei a história ali, né, que aconteceu comigo lá com o advogado, mas uma das coisas que mais quebra a marcenaria é você ceder prazo. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco mais firme com o cliente. Porque você tá lá, meus prazos, poxa, eu não posso dar menos de 30 dias. Aí o cliente vai lá e, não, mas eu preciso para 20 dias, pelo amor de Deus, eu preciso porque eu quero, porque não sei o quê. Aí você vai lá e, ai meu Deus, eu preciso fechar esse negócio. Alguém falou ali agora, acho que foi o Neris, né? Eu preciso fechar, eu tô precisando desse negócio. Aí você vai lá e cede para o cliente para 20 dias. Isso é o sucesso para a marcenaria quebrar. É a coisa que você aí pode tomar o dipirona que for, pode tomar o remédio que for, que você vai ter a maior dor de cabeça da sua vida. Porque você cedeu o prazo para algo que você não podia. É a coisa que mais vai te acabar na marcenaria, ceder prazo. Porque às vezes a gente não tem condições de produzir, não tem capacidade produtiva, não temos condições de fazer isso aqui e a gente está cedendo prazo. Então, por favor, marceneiros, não cedam prazos para isso não acontecer, para não quebrar sua marcenaria. Você podia fazer uma live juntos, acredito que poderia acrescentar muito. Cara, eu faço todos os dias à noite, só que de manhã cedo eu gosto de fazer essa live aqui de conteúdo. E à noite eu faço o Café com o Marceneiro, vamos fazer juntos sim. Hoje à noite, 7h30, pessoal, eu vou bater um papo com o marceneiro também, e é às 7h30, então manda mensagem para mim para a gente marcar, pode ser terça-feira à noite, quarta à noite, 7h30, vamos fazer uma live junto, cara. Pode ser sim, trocar umas ideias. Eveline, nosso pior gargalo é prazos, porém somos 2 pessoas, como posso me organizar? Excelente pergunta, Eveline. 2 pessoas, é um marceneiro, um ajudante, ou é só você e você como marceneira e mais algum marceneiro? Depende muito da sua produção, da capacidade de vocês. Mas a primeira coisa que vocês têm que fazer é vocês saberem como que está a produção de vocês. Eu já fiz várias lives na semana passada sobre organização de clientes, sobre organização financeira, sobre precificação, ainda não fiz, mas sobre como você organizar as finanças e como atender os clientes. Primeira coisa que você tem que se organizar é lá do comecinho. Começar pelo começo. Como é que está vindo os clientes para dentro da sua produção? Porque às vezes a gente só fica focado na produção, né? Nós 2 aqui dentro da produção temos que estar produzindo, trabalhando, fazendo tudo que tem que ser feito. Mas e como que está o atendimento ao cliente? Será que demora demais o atendimento ao cliente? O orçamento, será que os meus orçamentos, eu fico sempre em dúvida, demoro horas para fazer o orçamento? Será que os meus fornecedores, será que como eu estou conversando com eles, será que os materiais chegam muito em cima do prazo? Eu fiz uma pré-análise do projeto para pedir o projeto antes, o material antes para chegar dentro da marcenaria? Será que eles estão dentro da minha marcenaria? Os contratos que eu faço com clientes estão organizados no lugar de fácil acesso para quando eu terminar um projeto, eu pegar o outro projeto e já começar a executar? Então, são vários passos, mas eles precisam começar lá do seu escritório. Precisa organizar lá da gestão da empresa. Que é o que eu sempre falo. A gente às vezes tem muita visão de marceneiro e não de dono de marcenaria. O dono de marcenaria, ele tem toda essa preocupação. Ele tem que se preocupar com tudo isso aqui. Por último, nós vamos nos preocupar com a produção. Ela é a última coisa. Para que quando a gente for para a produção, a gente trabalhar. A gente trabalhar e a gente tocar a empresa. Só que não adianta nada a gente ir lá para a produção com cabeça abarrotada. Meu Deus do céu, tá o orçamento atrasado. Meu Deus, esqueci de ligar para o fornecedor para pedir um material. Ai, agora qual que é o projeto que eu vou fazer? Qual que é o prazo que eu dei para a Dona Maria? Ai, tá atrasado a Dona Maria. Entendeu, Eveline?
Essa é a ideia que eu quero que vocês entendam. O dono de marcenaria, ele não pode estar com a cabeça o tempo todo perdida, sabendo para qual... que nem segue um tiroteio, como a gente diz. Mais perdido que cebola e salada de fruta. A gente não sabe o que está sendo feito. Por isso que às vezes o gargalo é o prazo. Por causa que você está lá achando que, não, eu vou dar 30 dias, só que daí começa a chegar, tá dando 15, tá dando 10 dias, e aí, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu dei um prazo muito curto? Às vezes não é o teu prazo que deu curto. Às vezes é por causa que nesse meio período aqui, ó, enquanto você devia estar produzindo, você estava correndo atrás de cliente, porque a gente tem que correr atrás de cliente, vamos ser sinceros, né? Você não atender cliente, você não vende. Você tem que fazer orçamento, porque sem orçamento você não vende. Se você não ligar pro fornecedor, você não tem material. Você tem que fazer essas coisas. Só que você tem que saber em que horário você está fazendo essas coisas no momento que eles estão fazendo. Lembra, marceneiros? Quem me acompanhou a semana inteira aí? Quais são as 4 perguntas que você tem que fazer todos os dias na marcenaria? O que, por quê, como e quando. Você precisa se fazer todos os dias essas perguntas. O que eu vou fazer hoje? Por que que eu estou fazendo orçamento a esse horário? Por que que eu vou fazer esse orçamento hoje? Como que eu vou executar esse imóvel? Como que eu vou atender esse cliente? Quando que eu vou fazer isso? E anotar tudo isso. Quando você começa a fazer todo dia essas perguntas, você começa a se localizar. Ou você acorda de manhã cedo, você vai lá, acorda, eu vou escovar os dentes ou eu vou tomar café? Será que eu vou primeiro no banheiro ou eu vou... Não, você acorda e você vai às vezes pro chuveiro, toma um banho, vai escovar os dentes, aí você já vai lá, vai preparando o café, é automático. Tem que se tornar automático isso aqui. Tem que se tornar automático. Não, eu vou chegar lá na marcenaria, vou olhar meu caderninho hoje. A dona Maria, 2 horas da tarde, vou atender ela, beleza. E às 4 horas da tarde eu vou atender o seu José. Então beleza, isso aqui eu vou fazer hoje. Aí eu vou lá, agora eu vou produzir. Vou produzir a manhã inteira e à tarde eu vou atender cliente. Automático. Quando isso se torna automático porque está organizado, aí os seus prazos não vão ser mais gargalos. É alguns passos para nós conseguirmos organizar a nossa produção e ela destrinchar e não ter gargalos. Espero que eu tenha te ajudado a dar uma noção aqui por cima, Eveline. Na Semana Marcenaria 2X, de reforço, quem não se inscreveu ainda, tem o link na minha bio. Eu vou falar mais sobre isso, como vocês não perderem tanto tempo nisso, não terem problemas nisso. Peraí, pessoal, tem muita pergunta aqui que eu tô perdido. Eu acho que era a Eveline, foi a última. O Marlon já falei sobre a live. O Breno, também sou design interiores e decidi afunilar para marcenaria. Eu sou apaixonado. Cara, show de bola. O pior é que o design interiores eu aprendi que ia fazer desenho de papel na mão, sabe? Fazia no quadro, na folha 3. Eu fazia à distância, tinha que mandar foto pro meu professor. Ia a Balneário Camboriú de busão para fazer a prova presencial. Mó trampo carregar aqueles... Eu tinha aquele quadro assim, grandão, sabe? Para desenhar na mão, com as canetas, tudo. Meu... Era bucha. Eveline, eu e meu marido, olha que legal. Eu tenho uma aluna, a Sheila, é Sheila e o Carlos. São marceneiros, meu, pensa na mulher que trabalha, cara, carregando móvel, fazendo um monte de coisa. Olha, pessoal, mulher marceneira tem que respeitar, hein, porque as mulheres são fera. Que legal, Eveline, parabéns pelo... Opa, apareceu aqui pelo trabalho, espero que tenha te ajudado. Obrigado por estar acompanhando aí. Se tiver mais pergunta, vai mandando, tá? Que tô sempre podendo responder aqui. Entendi, o que aconteceu aqui foi que em alguns projetos não colocamos prazo e acabamos nos entregando no ano passado, ficando para esse ano. Acontece, né? Às vezes você deixou um prazo, ou deixou um prazo meio apertado, às vezes não colocou, né? Então acabou enrolando ou passando, né, do prazo, né? Então sempre dê um prazo, né? Por quê? Ó, Eveline, outro ponto, marceneiros, o porquê que é importante nós termos prazos e contratos. Vocês, marceneiros, vocês são donos de uma empresa. O que aconteceu com Americanas aí nos últimos meses? Não teve um rombo bilionário? Cara, uma empresa com um CEO, com um administrador, o cara 40 bilhões, isso é absurdo, foge da nossa realidade. Agora imagina vocês aí com 4 mil sair da tua conta sem você saber onde que foi. Pô, 4 mil reais pra mim é muito dinheiro. 40 mil reais, tá louco? É o preço de um carro, depende, um carro usado. Mas é um furo enorme. Isso acaba com a marcenaria, acaba com o lucro da marcenaria. Prazo é a mesma coisa. Você começa a dar o quê? Ó, João, é pro dia 30 de março. Você deu um prazo para ele. Para Dona Maria, eu dei pro dia 15 de abril. Você deu outro prazo para ele. Você precisa dar esse prazo, porque aí você sabe que, entre um e outro eu vou ter uns 15 dias de folga para me produzir o móvel e entregar. E se você entregar antes, beleza. Mas se você entregar atrasado,
ou se der um problema, o que vai acontecer nesse meio período? Você vai ter que produzir o móvel da Dona Maria até o dia 15, entre o dia 30 e o dia 15. Em 15 dias você consegue entregar? Você conseguiria fazer esse móvel em 15 dias? Não, se você consegue, beleza. Agora você pegou lá o do seu José e você não deu um prazo para ele. Ah não, o seu José lá é um banheirinho. Ah, quando der uma semana eu faço. E não dá prazo para ele. Só que aí atrasou da Dona Maria. E aí você está produzindo a Dona Maria. E aí não deu prazo. Só que aí vem o seu Francisco e ele quer fechar uma cozinha. E aí vem o seu Francisco e agora você fez um negócio com ele e ele quer uma cozinha. Olha, eu quero uma cozinha por uns 20 dias. E aí, ai meu Deus, mas eu tenho o seu José para entregar, eu não sei para que data que eu dei para ele. A Dona Maria eu dei lá pro dia 15, tá atrasado. E o do seu Francisco, para quando que eu vou dar agora? Que dia que eu vou dar o projeto pro seu Francisco? Ai não, vou prometer pro dia 30. Pronto, tu já se quebrou. Porque você demora 20 dias para produzir uma cozinha, que você tem 15 dias para fazer. Porque você ainda tem um banheiro para fazer aqui do seu José. E ainda tem que entregar o móvel da Dona Maria. Aí você começa a se atropelar. Por isso que é muito importante nós entendermos. Marceneiros, eu ainda nem falei como que vocês vão organizar o projeto. Eu nem cheguei lá, né? Nem consegui. Eu tenho mais meia hora de live para passar para vocês aqui e ainda não consegui, só respondendo a pergunta. Porque isso aqui vai arrebentar com a sua marcenaria. Vai acabar com o teu lucro. Porque aí, o que eu falei lá no começo, quem não me acompanhou no começo, da onde que vai vir a porcentagem final que o seu cliente paga, se você pegou e dividido, ou se ele vai entregar, pagar na entrega. É na entrega. Se a Dona Maria aqui, ó, você não entregou, ela vai pagar na entrega, certo? Aí você está atrasado. Só que se está atrasado o móvel, o do seu João lá, beleza. Você vai ter que pagar o fornecedor do seu João dos móveis lá. Aí você tem que comprar o material do seu José. Aí você pagou com o dinheiro dela do seu João e o do seu José tu não tem mais dinheiro. Pronto, já gerou outro problema financeiro. Porque daí as finanças vão começar a furar. Caramba, meu Deus do céu, agora não tem dinheiro, como é que eu vou pagar o do seu José? Tenho que comprar o material? Não, vou fazer na carteira. Aí tu faz na carteira lá, daí o cara entrega o MDF. Só que daí eles entregam o MDF, então no final do mês, porque hoje é dia 27 de fevereiro, o mês é mais curto. Janeiro durou 45 dias, fevereiro durou 20, tá passando, voando. Aí você pagou semana passada o fornecedor, agora tem que pagar de novo. Só que daí eu tenho que entregar o móvel do seu Francisco lá para março, para abril. Ele vai me pagar daqui a um mês e meio. Como é que eu vou pagar os móveis de agora? E aí vira uma bola de neve. Aí vira uma loucura, aí fica atraso, aí fica estresse. E se vocês trabalham aí com família, eu trabalho com meu pai, com a minha família, com meus pais. Cara, tinha épocas que a gente ficava estressado, aí qualquer coisa era motivo, né? Ah, sai daqui, mas tu também, né? Fica só incomodando, para de me incomodar. Aí vira estresse, vira briga, aí começa a dar aquele choquinho. É pior ainda, porque você fica estressado mentalmente, emocionalmente, e aí dá problema na marcenaria. A gente fala aqui sobre gestão de marcenaria, e eu não sou coach, mas se você não está bem com você mesmo, a marcenaria também não vai bem. Eu estava lendo hoje de manhã um livro que se chama O Milagre da Manhã para Empreendedores. E ele fala muito sobre isso. Se vocês tiverem a oportunidade de gostarem de ler, leiam esse livro. Eu gosto muito, já li uma vez a primeira sessão. O primeiro livro, estou lendo o segundo. Entendeu, Eveline? Espero que tenha entendido, cara. Cara não, né? Mas obrigado pela pergunta. Breno, régua T era terrível. Era e é, até hoje. O processo da marcenaria é fácil, o negócio de marcenaria é complexo. Ótima colocação, Breno. Olha só, pessoal, o processo de marcenaria é fácil, o negócio de marcenaria é complexo. Nós temos que entender que somos donos, administradores de marcenaria. Nós não somos mais um funcionário que chegamos para trabalhar. Nós chegamos para administrar o negócio. E é isso que eu quero que vocês melhorem. Eu não estou aqui para dizer para vocês, você tem que ser marceneiro, você tem que ser um dono de marcenaria, você é burro, você está errado. Eu não estou dizendo que você é errado, que você está fazendo errado. Você pode até estar fazendo errado e estar aprendendo. Mas eu quero que vocês melhorem o que vocês já tenham. Porque vocês já tomaram o peito, vou bater no microfone aqui, vocês já tomaram o peito de abrir o negócio de vocês. Cara, abrir um CNPJ, colocar um maquinário aí dentro, colocar pessoal para trabalhar e vocês correr atrás de venda de imóveis, não é para qualquer um. Isso não é para qualquer um hoje, principalmente no nosso país. É difícil ser empreendedor. E é por isso que eu tô aqui, porque é difícil. Para mim foi difícil. 18 anos de empresa foi difícil. A gente teve muito perrengue, altos e baixos, crise, pandemia, quebra de banco, vários tipos de governo, vários tipos de oscilações. E a gente sobreviveu.
E não sobreviveu por causa que a gente tinha, por causa que eu estou empolgado para sobreviver. Não, porque a gente estava compromissado com a minha empresa. Porque meus pais estavam compromissados com a responsabilidade deles entregar os móveis com os clientes dele e com a família, de não deixar faltar dinheiro na mesa. Eu tenho certeza que vocês estão preocupados em não deixar faltar dinheiro, faltar comida na mesa da sua família, dos seus filhos. É por isso que vocês estão aqui. Porque vocês têm responsabilidade e compromisso, não empolgação. A empolgação passa. Assim como qualquer dieta e qualquer academia. Eu vou para academia amanhã, vai 2 semanas, desiste. Porque a empolgação passa. Agora, quando você se compromete, você vai mais longe. Então é muito importante administrarmos um negócio. E não só estar empolgado porque eu sou feliz, sou empresário, para dizer que eu sou empresário. Nós temos que ter essa responsabilidade muito grande. Ô Neris, desculpa se eu estava falando de você, não era para ofender. Que bom que está ajudando, espero que esteja ajudando muito. Obrigado pela ajuda, a primeira vez que te acompanho já me ajudou muito. Ô Eveline, que legal, que bom. Já começou a me seguir, hein? Pessoal, quem não está me seguindo, me segue. Olha, eu já lancei a programação da semana. Deixa eu até ver se está aqui, eu acho que eu não baixei aqui nesse tablet. A semana inteira, live, 7 horas da manhã, todos os dias eu vou trazer conteúdos mais e melhores como esse. Que isso aqui é só aquecimento para a Marcenaria 2X. Semana que vem a Marcenaria 2X vai estar imperdível, cara. É para salvar a vida de vocês, da marcenaria de vocês. Quero ajudar muito mesmo os marceneiros. E por isso que eu estou fazendo esses conteúdos. São conteúdos gratuitos, né, marceneiro? Não estou cobrando um centavo de vocês para estar aqui. E ainda já estou no meu horário de trabalho, né? Que é 7 horas da manhã eu começo a trabalhar, mas né, eu vou dar o migué hoje no patrão. Depois eu me acerto com meu pai. Então, marceneiros, vamos lá. O que os funcionários, ou melhor, o que vocês podem fazer para vocês darem prazos saudáveis, melhorarem os prazos para vocês? Uma coisa que vai ser crucial é você entender o seu tempo de produção. Eu sempre falo para os meus seguidores nas minhas lives, principalmente os meus alunos, eu tenho um módulo específico só sobre a questão de produção. Mas eu vou dar aqui uma deixa para vocês. O nosso tempo é a coisa mais cara que existe, certo? Quanto custa o seu tempo? Muita gente pergunta para mim sobre precificação, sobre como eu faço orçamento e tudo mais. Mas, marceneiros, a precificação, ela tem que ser a menor dos seus problemas. Você pode até demorar para fazer um orçamento, às vezes você pode ficar ali. É muito importante, é um dos pilares muito importantes do método Marcenaria 2X. Mas só que se você não souber o tempo que você leva para executar os seus móveis, não adianta nada. Seus orçamentos nunca vão dar certo. Por isso, uma coisa que é bem simples, que é bem até boba de se dizer, mas que a gente não fazia e que dava muito problema, cronometrar. Vou até soletrar aqui por causa que... Cronometrar. Cronometre o tempo dos seus móveis de produção. Você sabe quanto tempo você leva para produzir um móvel? Quanto tempo você leva para cortar uma gaveta ou montar ela? Quanto tempo você leva para produzir um banheiro? Ou fazer o rasgo ali das gavetas para fazer embutido o fundo? Você sabe o tempo que você leva? Eu levo mais ou menos. Não, se você leva mais ou menos, você não sabe o tempo que você leva. Você precisa saber exatamente o tempo que você leva. E eu digo exatamente, por exemplo, você chegar cedo na marcenaria hoje, você vai sair dessa live, você vai começar a fazer um móvel e você sabe o que vai fazer? Vai pegar um celular, um cronômetro. Poxa, todo celular hoje tem um cronômetro, tem o celular ali, ó, coloca lá em cima. Vou começar a produzir essa cozinha às 8 horas da manhã, vamos ver o que vai dar. Aí você vai lá até as 8 horas, 9h30 tu vai parar para tomar um cafezinho, 10 horas, para ali 15, 20 minutos, toma um cafezinho, volta a produzir até meio-dia. Um cliente ligou, perdi 15 minutos, cronometra. Das 8 às 9 eu produzi, das 9h15 até as 9h30 eu produzi de novo, só que daí eu atendi o cliente, então às 10 horas eu comecei a produzir, até as 11 horas, então eu produzi 1 hora, mais 1 hora, 2 horas e 15. O que eu fiz em 2 horas e 15 hoje de manhã na minha marcenaria? Eu consegui cortar um roupeiro, eu consegui fitar ele, eu consegui deixar as peças prontas. Agora eu estou sabendo identificar quanto custa a minha hora, por causa que eu sei que a minha hora é valiosa. Aí você vai fazer o orçamento de um roupeiro, aí você começa a pensar, peraí, o seu roupeiro aqui, eu dava 10 horas, eu colocava que eu demorava 1 dia, mas eu comecei a cronometrar e agora eu percebi que eu levo 2 dias. Tá vendo como você está perdendo o lucro da sua marcenaria por não saber o quanto tempo você leva para executar um móvel? Parece ser besta, né? Parece ser bobo, né? Cronometrar. Mas depois que eu comecei a cronometrar isso aqui, os meus orçamentos ficaram mais precisos,
A minha produção começou a tirar esse gargalo de prazo, porque eu comecei a dar prazos que eu sabia que eu podia. E às vezes você vai lá, poxa, você vai começar a cronometrar e o Vitor demorou 2h15 para fazer um roupeiro, eu levo 1 hora. Ótimo! Eu não tenho como dizer um prazo para você e dizer que um orçamento é bom ou não. Agora, a partir do momento que você entendeu que você leva 2h15 para deixar um quarto cortado, agora você vai usar esse horário aqui pro resto da tua vida. E às vezes você pode cronometrar de novo, tá? Porque às vezes você vai ganhando experiência. Mas isso aqui vai evitar com que você dê prazos curtos. Ou pior, muito longo. Aí você vai lá, quanto tempo leva para o quarto agora? Como é que eu vou fazer? Vou dar 30 dias para um quarto, porque um quarto às vezes dá mais trabalho. Aí vai lá dar 30 dias para o teu cliente. Aí você fica lá produzindo e você entregou em 15. Legal, entreguei antes, né? O Vitor falou, Vitor besta pra caramba, falando de prazo. Eu não tenho problema com prazo. Aí o que aconteceu nesses 30 dias? Tu ficou pensando que ia levar 30 dias, demorou 15. Não fechou com outro cliente por causa que você já tinha um prazo. E aí você acabou perdendo um cliente por causa de um prazo errado. Então, cronometre, marceneiro, para você não ter dor de cabeça na sua marcenaria com prazo. Você não pode ter dor de cabeça com prazo. Porque não existe coisa pior do que você não dormir à noite porque está com um prazo de entrega atrasado. E eu já não dormi à noite por causa de prazo apertado, por causa da loucura. Eu vou contar minha história semana que vem, eu vou contar com mais detalhes porque eu quero que vocês entendam todo o contexto. Mas teve meses aqui dentro da marcenaria que a gente ficou 3 meses, a gente tinha. Era outubro, novembro, dezembro, né? A gente tinha 3 meses para entregar 3 casas. Uma casa tinha 15 ambientes, uma outra tinha 7 e a outra casa tinha 8 ambientes. 3 casas em 3 pessoas para entregar. Eu, meu pai e meu irmão. A gente conseguiu entregar, mas foi uma loucura. E eu nunca mais queria passar isso na minha vida na marcenaria. Por isso que eu passo tanto para vocês isso. Eu não quero que vocês tenham a loucura que eu passei. O que a gente passou aqui dentro da marcenaria, eu pensei em desistir da marcenaria, literalmente, para acabar com essa dor que a gente tinha aqui dentro. Então o que eu estou passando para vocês aqui resolveu e muito o problema. Uma coisa simples. É o que eu falo, marceneiro. Vocês não precisam, às vezes, fazer uma faculdade de administração para vocês. Não. Você já está tocando o barco aí. Basta você pegar em vez de ficar no remo, coloca um motorzinho, pô. Aprende a dirigir um motorzinho aí para você tocar esse barco mais rápido, mais fácil. É poucas coisas. Não é coisas mirabolantes. São pequenos parafusos que a gente vai apertando. E eu vou apertar a semana inteira parafusos aqui, e semana que vem nós vamos lá junto para fazer isso funcionar. Beleza, meus amigos? Muito bom, precisamos dessa colocação. Sempre tenha cuidado com o tempo de entrega. Ótimo, e o tempo de entrega, ele tem que ser uma coisa que nós temos que ter atenção todos os dias. Não é uma coisa, não, meu prazo de entrega hoje tá bom. Mas amanhã a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes pode estragar uma máquina, às vezes nós podemos se machucar, que Deus queria que nunca aconteça, ou um funcionário não vir ou se machucar, como alguém falou aqui também na live. Então a gente não pode contar com a sorte na marcenaria. Nós precisamos estar sempre preparados para o imprevisto. A gente tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor e a nossa marcenaria. E é o que eu falo, marceneiros. Para você não ter dor de cabeça, para você não ter problemas com atrasos na marcenaria, para você ter aumento na sua produção e ter mais lucro, você precisa estar estudando a sua marcenaria. E isso aqui é estudar a sua marcenaria. Isso aqui é você entender o que você pode ou não produzir. É isso aqui que você vai saber quando que você vai dar prazo. Quando você sentar para fazer o caixa lá da sua empresa, o seu financeiro, e você vê que não está batendo com os orçamentos, você vai entender por quê. Por causa que você deu você achava que ia levar 20 dias para entregar um quarto e levou 30. Aí olha só, eu perdi dinheiro. Você perdeu dinheiro no orçamento porque você calculou lá que levava 2 dias para cortar e levou 4. Então você coloca os 4 dias no seu orçamento. Vai dar mais caro? Vai. Mas não tem problema. É melhor você ter lucro do que você não ter lucro nenhum ou pior, ficar no prejuízo. Só que quando você começar a entender isso aqui, você não vai começar mais a perder o orçamento. Porque aí você vai começar a dar valor para o seu trabalho. Vai dar valor para a sua marcenaria e para o esforço que você tem. Beleza, meus amigos marceneiros? E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Estejam comigo aqui hoje à noite, 7h30. Eu vou ter mais um papo com o marceneiro, vou confirmar com ele ainda. E quem quiser participar comigo, manda mensagem para mim, manda mensagem aqui no privado. Olha, quero participar do Café com o Marceneiro pra gente bater um papo, pra eu fazer perguntas ao vivo. A gente faz aqui no Instagram, aí eu abro esse canal com vocês aí, marceneiros, pra gente
trocar experiências, eu traço estratégias para os marceneiros, traço estratégias para melhorar a produção. Semana que vem vou entrevistar um ex-aluno meu, um aluno meu que participou do meu curso, vou conversar com ele, vou traçar estratégia para melhorar mais a marcenaria dele. Então olha, marceneiros, live todo dia, semana que vem vai ter as aulas gravadas especiais para vocês, então se preparem, tirem um tempinho, já vão organizando a marcenaria para vocês poderem tirar esse tempo para assistir, para poder estudar, porque, marceneiros, ficar na mesma coisa e esperar que o resultado caia do céu ou que eu faça alguma coisa por você, que eu vou aí na marcenaria trabalhar, não vai rolar não. A gente vai ter que tomar atitude, nós vamos ter que tomar atitude. Então é pegar e aprender o conhecimento e aplicar. Espero que vocês tenham gostado e que possam aplicar. Tá bom, meus amigos? Um bom dia, um bom trabalho para todos e uma boa semana para nós. Um abraço, valeu!